Pessoal, sejam bem-vindos à terceira edição do VNT Summit. E vamos falar do que? IA! Inteligência Artificial, mais uma vez, é isso aí. Pessoal, inteligência artificial vive o seu grande apogeu, a sua grande onda. Então, agora aqui no Summit, a gente vai falar um pouquinho sobre o que está acontecendo, o que a gente visualiza, né? Lembrando que IA não é só chat GPT, não é só IA generativa, tem muita coisa acontecendo. Dá uma olhada, tem muita possibilidade de crescimento profissional. Você não precisa já virar um cientista de dados de cara, você pode começar a desenvolver agentes, você pode ser um engenheiro de dados, tá? Isso tá no envolto de inteligência artificial. Dá uma olhada, vai ser muito bacana essa palestra. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. A ideia aqui é a gente falar um pouquinho sobre IA. Nós vamos falar das nossas iniciativas aqui do Venturos de Inteligência Artificial, né, do Centro de Excelência em Inteligência Artificial. Meu nome é Maurício Esquezaro, eu sou Head de Tecnologia aqui do Venturos. E eu vou falar mais da parte de visão computacional, certo? E eu vou pedir para o meu amigo Fred aí se apresentar. Olá, bom dia pessoal. Meu nome é Frederico Gonçalves. Eu também sou Head de Tecnologia aqui no Ventura, junto com o Maurício. Trabalho atuando mais nas áreas de dados e IA generativa. E a gente vai apresentar um pouco, então, das iniciativas que a gente teve ao longo desse ano, algumas tendências da área e o que a gente imagina aí para os próximos anos, né, de atuação do Venturos. Acho que é isso. A gente vai começar até falando que pesquisas a gente tem atuado, que a gente atuou em 2024, né? Eu vou falar um pouquinho da parte de visão computacional, né? Uma das pesquisas que a gente atua e vem atuando é na parte de compressão de modelos para visão computacional. Qual que é a ideia, né? Você tem normalmente hoje esses modelos de IA, quanto maior, melhor, né? Quanto mais dados, maior número de parâmetros, ele tem um melhor desempenho. E você tem uma dificuldade muito grande quando você tem esses modelos que eles funcionam muito bem, quando você quer colocar ele em dispositivos pequenos, com poucos recursos computacionais, ou você quer colocar no sistema e você não tem, fica muito caro, né? Você tem que comprar uma máquina com GPU muito caro. Então, a ideia é você estudar técnicas para você conseguir ter um modelo, por exemplo, um sistema embarcado na borda, que tem o mesmo desempenho do modelo grande, né? Então, a gente tem trabalhado especificamente em técnicas de compressão de modelos para detecção de objetos, né? E nesse final de ano a gente conseguiu bons resultados e a ideia é que a gente publique esses resultados no começo do ano 2025. Tá? Esse é o nosso objetivo aí nessa pesquisa de compressão de modelos. Falando um pouco de outra linha de pesquisa, que é a parte de inspeção visual, Machine Vision, né? Que, né, essa área, você pode, o objetivo é você realizar inspeções visuais em diversos momentos do processo produtivo. Por exemplo, no meio, depois que um produto está pronto. E a gente tem pesquisas aí, e hoje tem muita coisa no mercado, né? É uma área de inspeção visual que muita gente trabalha nela, mas ela ainda tem algumas oportunidades, porque muitos produtos assim trabalham em ambientes controlados, né, fazendo inspeções de produtos sem muita complexidade, né, e a ideia dessa pesquisa é você trabalhar no mundo mais real, né, você explorar produtos, ambientes mais complexos, você pouca iluminação. Importante trabalhar com poucos dados, porque no mundo real você vai na indústria, você não tem milhares e milhares de dados para você treinar seu algoritmo para você ter um resultado bom na inspeção. Você precisa treinar o algoritmo funcione bem com poucos dados, ele já consiga funcionar bem. Além disso, não controlar tanto o ambiente,
de aquisição da imagem, do vídeo, porque tem cenários que você não consegue fazer isso, né? Você vai controlar uma iluminação para o algoritmo funcionar bem, mas às vezes você tem, né? Eu já fui visitar uma fábrica que tinha um motor, né, para você fazer inspeção. E lá você não podia colocar nada em volta. Você tinha que fazer a inspeção mudando a iluminação em diversos períodos do dia. Então, a ideia é você criar esses cenários mais desafiadores. A gente tem uma pesquisa, uma linha de pesquisa disso para você criar novas ofertas e produtos aí de inspeção visual. Tá? Legal. Na área de IA generativa, ao longo desse ano, a gente trabalhou bastante com o desenvolvimento de soluções usando os grandes modelos de linguagem, né, os LLMs, para a criação de assistentes virtuais ou agentes, aplicando técnicas como, por exemplo, engenharia de prompt, RAG e até ajuste fino, né, o fine tuning, que são técnicas que têm se tornado bastante conhecidas aí para a gente lidar com algumas limitações desses grandes modelos de linguagem, como, por exemplo, a limitação que eles têm para acessar dados novos ou mesmo dados proprietários das empresas. Então, com técnicas como o RAG, por exemplo, você consegue criar soluções que acessem dados corporativos ali da empresa. Então, imagina, por exemplo, que você está desenvolvendo um assistente virtual para o departamento de RH que responda perguntas sobre as políticas e benefícios da empresa, como políticas de férias, por exemplo, entre outras. Esses modelos de linguagem eles não vão conhecer especificamente as políticas da sua empresa, mas com essas técnicas você permite que o modelo acesse, de certa forma, os documentos, como se ele lesse ali os documentos, e consiga usar as informações presentes nos documentos para responder a perguntas do usuário de forma mais assertiva, né? A gente trabalhou não só com acesso a documentos de texto, que é o mais que normalmente funciona melhor para esses modelos, porque os modelos de linguagem naturalmente eles trabalham bem com texto, né? Eles foram concebidos nesse contexto, mas também com acesso a dados estruturados, isso é, dados tabulares de bancos de dados mesmo. A gente fez uma prova de conceito com uma concessionária de energia aqui da região, onde eles tinham o desafio e a intenção de usar esses assistentes para permitir que as pessoas das áreas de negócio, os analistas de negócio, fizessem perguntas em texto livre, perguntas abertas, e respondessem perguntas sobre a operação de campo deles, das equipes de campo. Então, eles gostariam de responder perguntas como qual a produtividade média das minhas equipes de campo? Tem alguma equipe que está com produtividade muito boa, alguma equipe que está com produtividade abaixo da média? Então, perguntas em linguagem natural. A gente usou, então, os modelos e a habilidade deles de gerar código, por exemplo, SQL, para receber a pergunta original do usuário, interpretar ela e gerar dinamicamente ali uma consulta SQL para acessar os bancos de dados e consultar ali em tempo real quais eram as ordens de serviço e calcular ali, por exemplo, a média de produtividade. E com base nesses dados que são retornados dessa consulta, o modelo consegue responder de forma contextualizada ali, responder de forma assertiva as perguntas. Então, note que com isso você elimina a necessidade, por exemplo, de construção de dashboards, de BI, que era bem comum para se lidar normalmente com dados estruturados, né? Então, traz uma flexibilidade muito grande para você lidar com esse tipo de dados. O resultado dessa prova de conceito que a gente conduziu foram bem interessantes. A gente conseguiu, inclusive, explorar a geração não só de texto, mas também usando a habilidade dos modelos para gerar gráficos. Então, as respostas elas podiam ser interpretadas pelo modelo, gerando gráficos ali para facilitar ao usuário a interpretação dos dados. E a gente publicou o resultado numa conferência internacional nesse ano mesmo, promovida pelo INERJ, tá? Que é uma conferência específica da área de energia elétrica. A gente trabalhou também numa outra pesquisa com análise de prontuários médicos. A ideia aqui é usar a habilidade dos modelos para auxiliar no diagnóstico de doenças e até mesmo no resumo dos prontuários médicos, que normalmente tem o relato ali do tratamento e dos problemas do paciente durante o quadro que ele está presente num hospital, né? A gente conseguiu uma parceria com o hospital da região também para ter acesso a um conjunto de dados, um conjunto de prontuários médicos para a gente poder usar nessa pesquisa.
Esses dados eles são muito sensíveis, né? Então eles têm dados como informações pessoais ali dos pacientes, nome, cidade, idade, né? Então uma série de dados sensíveis. Então a gente está passando por uma etapa inicial de anonimização desses dados, onde a gente está aplicando técnicas de NER e até mesmo geração de dados sintéticos para a gente gerar um dataset seguro ali, sem dados pessoais, que a gente possa usar para treinamento. Então a gente está finalizando essa primeira fase e, na sequência, a ideia é usar essa base de dados para essas análises aí, como, por exemplo, auxílio diagnóstico. Esse ano também a gente promoveu uma trilha de capacitação para os nossos desenvolvedores, para habilitar eles a lidar com IA generativa, a trabalharem com esses modelos no dia a dia deles. A gente fez um piloto esse ano, a gente fez o treinamento de 25 colaboradores em parceria aí com o VNT School, e a ideia é expandir isso nos próximos anos para novos desenvolvedores e a gente ter mais pessoas habilitadas no Venturus a trabalhar com essas tecnologias. Falar um pouquinho agora de tendências mais globais aí, da parte de IA. Eu coloquei alguns pontos aqui que eu vou falar. Tem um grupo de pesquisa que chama Epoch AI. Eles, entre diversas atividades, eles têm tipo um benchmark, uma lista de modelos, né? E eles têm alguns critérios de relevância. Se o modelo ele tem grande número de citações, né? Eles têm alguns critérios de relevância e tem pesquisadores renomados no mundo de IA, muito conhecidos. E eles catalogam esses modelos e tem esses níveis de relevância aí, né? Para entrar lá ali na lista deles tem que ter uma certa relevância. E tem um AI Index Report, que é um report que agora está todo ano, né? A Stanford tá publicando. Eles usaram algumas desses dados para falar um pouquinho desses modelos. Daí ele tem assim, até 2014, sempre a academia que liderou a corrida de IA. Então sempre as universidades lançaram os modelos mais relevantes aí no mercado. A partir de 2014 teve um boom da indústria. Daí ele cresceu absurdamente lá. Então você tem assim, daí tinha um número lá 2023 desses modelos mais relevantes, né, que eles consideraram. A indústria tinha 51 modelos em 2023. A maioria deve ser baseado em modelos de linguagem, né, esses modelos mais que agora maiores, né. Em segundo estava a iniciativa de indústria mais universidade. Tinham 21 modelos, então você já vê de 51 para 21. E a academia estava com 15 modelos. E isso aí, essa distância está aumentando no gráfico. Então, hoje quem lidera a corrida de IA são as indústrias. Por motivos, você precisa, para esses grandes modelos, você precisa de muitos dados, muita máquina, né? Então, consequentemente, muito dinheiro para você conseguir treinar esses modelos. Então, uma tendência que vai continuar, quem vai dominar o mercado ainda, a fronteira de conhecimento na parte de IA, é a iniciativa privada, né? Outra tendência que também, nesse mesmo report, ele coloca os números de modelos, eles colocam classificação de open, né? Dos modelos de linguagem, dos modelos fundacionais, modelos de fundação. Ele considera o fechado, totalmente fechado, que você não tem acesso, você só usa o modelo de linguagem. Limitado, que você pelo menos tem um acesso à API para você usar o modelo. E Open, ele considera que você pode usar via API e os pesos do modelo eles estão disponíveis para você fazer um refinamento do modelo, um treinamento, né? E é nítido que depois, em 2022, quando lançou o ChatGPT, lançaram alguns modelos fechados e teve uma explosão de modelos open. Então, é bom porque isso facilita, para quem não tem muito recurso, você tem esses modelos base para você conseguir desenvolver em cima desses modelos, né, para não ficar nas mãos de poucas empresas que têm muito dinheiro, né, para criar esses modelos. Mas mesmo assim, esses modelos gigantescos que eles,
apesar de, quanto mais dados, o pessoal cada vez mais criando modelos maiores, com muitos parâmetros, tem uma preocupação até onde vai seguir. Vão continuar crescendo, milhares e milhares de, milhões de dólares para você treinar modelo. Isso vai ficar insustentável. Então, tem uma tendência também de você criar modelos mais eficientes, né? Tanto eficientes e sustentáveis, né? Tem parâmetros, quanto de energia você custa tanto para treinar quanto fazer inferência do modelo, né? A quantidade de água, né, que eles fazem essa medida. Então, tem uma tendência também de você criar modelos mais sustentáveis. Então, tem estudos também, por exemplo, de criar arquiteturas de redes neurais que sejam mais eficientes para tentar substituir Transformers, ou uma evolução dela, para você conseguir treinar, né, modelos, né, usando menos poder computacional, menos energia, né? E nessa linha também, a quantidade de dados. Você pensar bem, assim, são muitos dados para você treinar. De você tentar treinar com menos dados, mas melhorar a qualidade desses dados. Então, são tendências aí, todas essas que acabam se correlacionando para você criar modelos mais sustentáveis, né? Outra tendência aí é a questão, né, dos modelos multimodais. Com a evolução desses modelos de linguagem, de você colocar imagem, né, áudio, eles têm resultados impressionantes, né? E a tendência é você ter cada vez mais esses modelos e você aplicar esses novos modelos e reaplicar em problemas já conhecidos. Se você pensar bem, né, na parte de medicina, né, você analisava uma imagem de uma ressonância ou de um exame de câncer. Você só analisar a imagem é uma coisa, agora depois você pode pegar e colocar o laudo junto para você ter ele vai ser mais rico. E multimodal é como a gente funciona, né? Você tem várias fontes diferentes de dados para você tomar uma decisão. Então isso vai ser uma tendência cada vez maior de você ter, né, modelos multimodais. Outra questão aí também, esses modelos cada vez maiores, eles funcionam bem para alguns casos, mas eles são muito generalistas, né? E tem uma tendência de você, se ele não funciona bem para uma determinada tarefa, vamos criar um modelo específico para ele responder bem para aquela tarefa. Então, também tem uma tendência de você, às vezes você tem um modelo maior, você até plugar outras fontes de conhecimento, você plugar em outros sistemas, e também ele conversar com modelos menores que eles são mais espertos e específicos para aquele negócio. Então, você fazer essa composição de modelos menores para responder bem, e cada um com conhecimentos mais específicos, também é uma tendência aí. Falando um pouquinho sobre ética e explicabilidade de modelo, que também é uma... em 2025, já em 2024, o pessoal estava falando muito, e vão crescer mais pesquisas nessa área, que se você pensar na IA no início, né, nos primórdios aí, os pesquisadores, era normal você tentar trabalhar a IA como criando regras explícitas e você fazia uma inferência lógica para ter uma resposta, né? Então você cria uma regra para você simular um comportamento, uma situação. Então você sabe como que a regra funciona, né? E se você olhar para como funciona a IA hoje, que ela é baseada totalmente em dados. A experiência dos seus dados, você tem uma rede neural que trabalha com estatísticas, ele responde de acordo com o que você quer, mas é baseado na experiência dos dados, né? Que tem resultados impressionantes, mas ele perde uma coisa. Você não, em muitos casos, você não consegue explicar quais premissas foram realizadas para tomar aquela decisão. Aquela decisão está sendo justa, né? Você tem um sistema de IA que ele vai te dar ou recusar um crédito. Ele está usando os critérios justos, né? É só baseado em dados, né? Você está se preocupando com isso? Então,
tem uma tendência aí hoje, né, uma vertente que, para você ter explicabilidade, você pode usar essa técnica que você usava anteriormente, que é mais simbólica, né, baseada em símbolos, e você unir com as redes neurais, que é estatística baseada em dados, você colocar essas regras do raciocínio lógico para melhorar o raciocínio lógico e as respostas, e também você conseguir explicar os resultados, né? É uma área de pesquisa que já vem há muitos anos, mas eles estão, né, ganhando força por conta dessas questões de ética e explicabilidade. E tem também uma outra que você, a parte de IA causal, né, que você tem a questão de você definir causa e consequência, né? O paciente A tomou o medicamento B e ele foi curado. Você tem que criar um contrafato, né? Você ter, o paciente, se o paciente não tomasse o medicamento, ele teria 70% de chance de não ser curado. Então, assim, você cria esses mecanismos de causa e consequência e você pode colocar de diversas maneiras né, um grafo de causa e consequência, essa lógica, para você, junto com a rede neural, para você poder responder melhor e ter explicabilidade do modelo. Tá? E por último, né, a gente já falou de sistemas sustentáveis, de você ter sistemas mais eficientes, de treinar mais rápido, né? A computação quântica, né? Que com o avanço da computação quântica, a esperança é que a gente consiga treinar, né, modelos de IA mais rápidos, né, na computação quântica. Então, tem iniciativas de pesquisa de algoritmos de quantum machine learning, né, e entre outras aí para, né, que é a intersecção das duas áreas aí. Tá. Legal, muito bom. Complementando um pouco aí, como é que a gente tem visto essas tendências quando a gente olha um pouco mais aqui para o Brasil? Boa parte das coisas que o Maurício comentou a gente vê também aqui no Brasil, né? Mas a gente tem algumas particularidades. Então, por exemplo, no Brasil, assim como na Europa, a gente não tem um investimento tão grande da iniciativa privada como se vê nos Estados Unidos, onde as big techs acabam alavancando aí o desenvolvimento da IA. Então, por aqui, esse avanço acaba sendo um pouco mais limitado. Visando mitigar aí, ao menos em parte isso, o governo brasileiro esse ano ele publicou o PBIA, que é o Plano Brasileiro de IA, que ele promete aportar em torno de 23 bilhões de reais nos próximos 4 anos na área de IA. Esses investimentos vão ser em vários segmentos, né? Então, por exemplo, na área de infraestrutura, como o Maurício comentou, para lidar com esses modelos modernos, a gente precisa cada vez mais de infraestrutura computacional de grande porte, né? de alta capacidade de computação e com muito volume de memória. Capacitação de profissionais também, então é outro aspecto importante aí que necessário para a gente conseguir trabalhar com esses modelos e desenvolver essas tecnologias, não só desenvolver, capacitar as pessoas, como conseguir reter os talentos que a gente já tem aqui no Brasil, né, porque eles não saiam para trabalhar em outros países, aí nas big techs internacionais, além de promover aí o uso da IA no setor público, então no desenvolvimento de soluções melhores para o setor público, trazendo benefícios diretos para a população que consome os serviços públicos aí, e também alavancando as iniciativas privadas, né? Então com fomentos para que as empresas consigam de fato aplicar de forma mais intensa aí, o uso da IA para criar produtos e soluções inovadoras que no fim das contas vai melhorar a economia do país e vai trazer benefícios para todos nós. A gente vê aí que por conta dessa previsão de aumento de investimentos, provavelmente vai ter uma oportunidade muito boa, não só para as empresas, mas também para as ICTs como o Venturos, para ter colaboração no desenvolvimento dessas soluções. A gente já viu um pouco isso ao longo desse ano, né, onde a gente teve uma série de chamadas FINEP, chamadas Mais Inovação, que elas já indicavam, né, ou já privilegiavam propostas de empresas. As chamadas eram a maioria delas para empresas, mas eram melhor pontuadas as chamadas que envolviam uma parceria entre empresa e uma ICT. E a ideia, né, é que a ICT, de certa forma, ela tem esse papel de fazer aí o meio de campo, o caminho
entre o conhecimento novo que surge na academia e a indústria, né? Então, essas parcerias, de fato, fazem muito sentido aí, né? A gente usar os especialistas que a gente tem, por exemplo, no Venturos, para trazer as inovações da academia para aplicar e desenvolver soluções novas aí para os nossos parceiros e os clientes que trabalham com Venturos. Na linha que o Maurício comentou aí de a ética, né, toda essa parte que envolve pesquisa, no Brasil a gente tem também um esforço de regulação, que é a PL 2338, que está em tramitação, em passos já bem avançados, e ela deve trazer aí algumas novas exigências aí para se lidar com a IA e garantir que essas soluções sejam construídas respeitando aspectos éticos e de segurança, né? Então, a gente imagina que nos próximos anos vão ter novos desafios, mas também algumas dessas técnicas que o Maurício comentou aí de explicabilidade, IA causal, entre outras, também a gente vai ter que ter um olhar mais fino para esse tipo de coisa, né? Um olhar mais atento para essas iniciativas. Nesse aspecto de modelos menores, né, no Brasil também a gente tem uma particularidade. Esses modelos grandes, principalmente esses modelos de linguagem, eles foram treinados com grandes massas de dados, normalmente obtidas da internet, onde esses dados, os dados na língua inglesa, eles são bem mais comuns, e a gente tem menos dados em português nessas bases de dados. E, como consequência, esses modelos acabam tendo um desempenho não tão bom no português, em especial para o português brasileiro. Então, se a gente pega, por exemplo, os modelos de fala, que são os modelos que fazem a transcrição, né, de áudio para o texto, os modelos em inglês eles erram em torno de 2%. Quando a gente vai para o desempenho desses mesmos modelos em português, isso sobe para taxas em torno de 10% até 15%, quando a gente está lidando com fala espontânea, que é uma conversa livre, ali onde as pessoas não estão seguindo um texto, né, não estão lendo um texto. Esse erro pode aumentar ainda mais em cenários assim, a gente percebe alguns vieses, assim, por exemplo, com relação à idade, grau de escolaridade das pessoas, ou até mesmo os acentos, que a gente tem vários diferentes regionalismos aqui no Brasil, esses modelos vão ter um desempenho pior ainda. Então, essa linha que o Maurício comentou de você ajustar os modelos para tarefas específicas e para domínios específicos, no Brasil a gente tem um ponto adicional, né? A gente pode ajustar esses modelos para o português brasileiro, para que eles tenham um desempenho melhor na nossa língua. Isso, de certa forma, é uma oportunidade para as empresas, uma oportunidade para a gente, né? As big techs não vão estar olhando tanto, né, para o nosso mercado, né? Elas vão estar olhando mais o prisma internacional, então elas vão estar mais focadas, de fato, no inglês, abre uma oportunidade para a gente nesse sentido, mas também tem desafios, por exemplo, a criação de bases de dados em português. Isso, por si só, é um desafio e tanto para a gente conseguir, de fato, viabilizar essas coisas. Então, isso é um pouco do que a gente tem visto aqui. Acho que são mais ou menos as mesmas tendências que a gente vê internacionais, mas com aspectos particulares para o cenário brasileiro. Até complementando o que você falou das bases de dados, você vê do plano brasileiro de inteligência artificial, eles têm um incentivo específico, né, para a criação de bases de dados, né? As universidades estão começando uma preocupação, tem umas iniciativas interessantes aí para criar bases de dados, porque sem os dados a gente não consegue treinar modelo, né? E você vê um esforço muito grande para você criar bases de dados relevantes, com qualidade, para você ter modelos de português, né? Sim. As próprias chamadas aí da FINEP, por exemplo, essas recentes que a gente teve, eles também pontuavam melhor se você publicasse os modelos e os dados. Então, você vê que é bem interessante que você começa a amarrar essas necessidades, né? De fato, se você tem mais modelos públicos, você consegue alavancar, né, na indústria o reuso desses sistemas e também as bases de dados, né? Você consegue treinar sistemas especialistas ali combinando aí algumas bases de dados. Então, é uma evolução meio natural aí, e que deve continuar nos próximos anos, né, provavelmente. Bom, o que nós teremos pela frente aí? Para 2025, né, na parte de visão computacional, a gente vai continuar trabalhando com Machine Vision, né? E a ideia é expandir o laboratório que a gente tem de indústria aqui para criar aqueles cenários que eu tinha comentado anteriormente, mais desafiadores, né? E a ideia é de você fazer experimentações aqui e também para criar bases de dados que não existem hoje para a gente treinar, que é o mesmo caso, não é para linguagem, para visão, mas se você não tem na literatura, daí por isso que você não tem pesquisa
muita gente trabalhando nessa área, porque as pesquisas que se tem na literatura são mais comportadas, com um ângulo de 90 graus aqui, enfim, né? Então, a ideia é a gente expandir nosso laboratório com equipamentos de aquisição, né, para a gente conseguir simular cenários reais e poder criar as pesquisas aí. E a ideia é trabalhar com modelos multimodais. E a gente reaplicar, inclusive, problemas, a gente pode ser na área de saúde, nessa parte de machine vision, com modelos multimodais. Então, são essas linhas de pesquisa que a gente vai continuar na parte de visão aí em 2025. Legal. Na área de IA generativa, a gente deve continuar com algumas iniciativas aí relacionadas à criação de agentes, né, uso de RAG, essa ideia de acesso a dados estruturados, que a gente tem chamado de Generative BI, no sentido que você está usando a IA generativa para criar soluções de inteligência de negócios, né? E também a gente vai começar a olhar não só o desenvolvimento desses sistemas, como a avaliação deles. Já existem ferramentas que permitem a avaliação do desempenho desses modelos, né, dessas soluções, na verdade, que envolvem tanto os modelos como técnicas como o RAG, mas elas ainda não são definitivas, ainda é um cenário que ainda não está totalmente resolvido. Então, a gente também deve investir um pouco mais nisso. A parte de modelos multimodais, a gente vê também como uma oportunidade muito grande, né? E, em especial, para a gente fazer esse ajuste desses modelos para o português brasileiro, a gente vê que também pode ter aí uma vantagem relevante para a gente. Então, a gente pode fazer o ajuste para o português e o posterior ajuste fino deles para tarefas em domínios específicos, como o Maurício comentou. E um ponto muito interessante é que você vê, né, o Venturus a gente desenvolveu aí ao longo de anos uma experiência muito sólida na área de visão. A gente tem um grupo muito forte também de NLP, que é essa parte mais de linguagem. Mais recentemente, a gente começou a trabalhar com speech e os modelos multimodais vão unir aí as competências que a gente tem nessas 3 áreas para a gente criar soluções realmente diferenciadas aí para o Venturus, né, e também para os nossos parceiros e clientes. A gente investiu também para lidar com esses modelos maiores. Nos últimos anos, a gente já investiu numa expansão da nossa infraestrutura de computação e a gente pretende aumentar isso ainda mais aí nos próximos anos, né? Também é uma área que a gente que a gente está olhando aí com carinho. E, finalmente, assim, a gente espera explorar um pouco mais as parcerias aí com as empresas e instituições que queiram colaborar nessas áreas, né? Que a gente está com foco bastante forte. E com relação ao treinamento de colaboradores, né, eu comentei que esse ano a gente fez aí uma primeira trilha com alguns colaboradores, alguns desenvolvedores, para trabalhar com IA generativa, e a gente pretende expandir isso em 2025 para ter um conjunto maior de pessoas no Venturus aptas a lidar com essas soluções e aplicar isso no dia a dia delas, nos sistemas e nos produtos que elas já estão trabalhando. E a ideia é talvez até ter um hackathon, né, então ter um conhecimento teórico ali, uma parte teórica, mas ter alguma coisa como um hackathon onde elas possam, de fato, aplicar isso e entender na prática aí como que essas coisas funcionam.